informação de qualidade, né? E lógico Isso. que não poderia faltar você. É um Gente, prazer e uma honra. eu conheci o Gerson, eu fiz um curso de formação, ele tem um curso de formação em sexologia, em BH, né? Que ele é de BH. Tinha outras pessoas perguntando aqui onde que se consultava com você, em Teresina. Eu falei, não, ele é de Belo Horizonte, não é de Teresina. E quando você fez o curso, na hora que acabou, eu falei, ó, se você quiser vir para cá, nós vamos ter você no grupo, né? Seria uma grande Olha conquista aí, para o nosso gente, grupo partiu você pra cá. trabalhar lá com a gente. Seria o maior prazer. Obrigada, fico muito feliz, assim, com o Uhum. reconhecimento, né, na fisioterapia. A fisioterapia vem aí tentando, aos poucos, entrar nesse mundo da sexualidade também, dos tratamentos, fazendo parte da integração nos tratamentos, que a gente hoje, assim, sabe que tem uma eficiência, né? Sabe que tem uma indicação e a gente vê isso na prática clínica. Infelizmente, ainda não tem tantas publicações, né, que a gente possa assegurar, de fato, assim, a prática da fisioterapia, mas que a gente sabe que tem um resultado muito bom para os pacientes, né? E aí eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouquinho de você antes que a gente começasse aqui a live. Uhum. Eu formei em Juiz de Fora, né? O pessoal aqui em Belo Horizonte brinca que é Juiz de Fora, que é próximo do Rio. E eu fui fazer ginecologia, formei em 1979. E depois, em 84, primeiro curso de sexologia no Brasil, depois eu tive em vários congressos internacionais, fazendo curso em Buenos Aires, eu fui fazer sexologia. E fiz uma loucura que é largar a ginecologia e fazer só sexologia, né, no consultório. E deu certo. A gente, pelo pioneirismo, hoje a gente tem muitos livros publicados, e o que eu acho interessante é que hoje eu colocaria nas minhas aulas que para você fazer sexologia, você precisa de ter conhecimento de psicologia, você tem que ter conhecimento de medicina, de biologia, mas aí eu entraria com a fisioterapia. A fisioterapia cada vez está nessa árvore aí, antropologia e também um pouco da filosofia, né? Eu acho que sexologia é bom, porque sexologia é você trabalhar com a vida, porque sexualidade é vida, né? E essa live que a gente vai fazer, Carol, ela seria uma live que a gente já, não como live, mas como palestra, muitas vezes a gente fazia no final do ano, porque você aproveita a mudança do ano e é um momento de renovação, de você mudar. E é engraçado que as crises também trazem um lado positivo, que é a oportunidade de mudança, né? Então a gente está nessa pandemia aí, e aí a gente tem, como diz em inglês, change. Se você trocar o C pelo C, o G pelo C, é uma chance, né? Change, mudança, você pega o G, tira o G, põe o C, e você tem a oportunidade de mudar. Isso, Né? Eu acho exatamente. que a crise traz essa questão aí interessante para a gente poder fazer um monte de reflexão, né? Seja da própria vida, seja na vida de relacionamento e seja na sexualidade, que é o assunto que nós vamos conversar mais hoje aí. Sim. E assim, ainda a gente sabe que ainda é um tabu muito grande, né? Aqui, para ter noção, assim, eu moro numa região altamente machista e as pessoas constantemente me perguntam assim, Carol, como que é falar de sexualidade no Nordeste, no Piauí? E assim, você não sofre tanto preconceito, para você ver assim como é que é a mente das pessoas. E a gente sabe que a sexualidade, assim, a falta de informação, isso repercute na nossa vida em vários contextos, né? Nosso profissional, no nosso pessoal. E a gente tenta aos poucos, fazendo isso, que isso eu já chamo, entra na parte de programas de educação e sexualidade, não deixa de ser, né? E a gente tentando desmistificar um pouquinho sobre só a palavra, às vezes, sexualidade, eu observo que algumas pessoas já recebem de uma forma, não tão boa. Essa é a impressão que eu tenho, às vezes, quando eu começo a falar muito sobre sexualidade, né? Mas eu até entendo sobre o que as pessoas entendem por sexualidade, né? Então, assim, é uma questão da gente ir construindo, né? E, assim, me diz, por que mudar em sexualidade é tão difícil?
Isso, é interessante essa pergunta, porque eu diria que mudar... Eu vou colocar bem aqui, um instantinho, Isso, fica à vontade. Porque eu diria, Carol, que a mudança por si só, ela traz resistência a qualquer ser humano, né? O ser humano tem muitas dificuldades de mudar. Apesar de Heráclito, olha para você ter uma ideia, Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, 450 a 500 anos antes de Cristo, esse filósofo, que foi considerado o pai da dialética, chamado Heráclito, ele dizia o seguinte: nada existe de permanente, exceto a mudança. Olha que interessante, nada existe de permanente, exceto a mudança. E as pessoas têm medo de mudar. Eu aprendi com o meu guru, o psicólogo Volber de Alvarenga, que a gente tem medo de mudar com medo de sofrer, sem saber que o maior sofrimento é manter do jeito que está. Em outras palavras, as pessoas não mudam porque elas têm medo de perdas. E não mudam porque têm medo do inesperado, têm medo do novo. Por mais sofrimento que seja a situação que ela está vivendo, a mudança é inexorável, igual envelhecimento. Não tem jeito, ou você morre prematuramente ou você envelhece. A mesma coisa da mudança. A mudança realmente, ela é como dizia bem o Heráclito, quer dizer, a única coisa que a gente tem certeza que vai mudar é a questão da própria mudança. Só que em sexualidade é mais difícil. Você falou aí do machismo. O novo homem, que eu diria com H maiúsculo, é um homem muito diferente, que ainda não surgiu. Em alguns locais, alguns sítios, talvez com mais dificuldades ainda, porque ele não quer deixar de ser aquele homem de ontem para ser um homem de amanhã. E na hora que ele pensa no homem de amanhã, ele tem medo do inesperado. Porque esse homem do amanhã, primeiro, tem que aceitar que as relações entre homens e mulheres é 2 para 2 e não mais 2 para 1. Ambos têm direitos e deveres iguais. Eles têm que aprender a lidar com as diferenças. Segundo, sexismo. A gente fala que não tem espaço para racismo. Discriminação de raça. Ainda existe racismo, é triste, mas ainda existe. E o sexismo, eu diria que em algumas regiões é muito forte, que é a discriminação entre os sexos. E também não há mais espaço. O homem tem que ser colaborador da parceira. Ele tem que ser muito colaborador. Ele tem que respeitar a individualidade da parceira. Ele tem que entender que quanto mais livre a parceira for dele, mais condição ela tem de amá-lo. Não existe amor sem liberdade. E ele é preso, então se ele é machista e educa um filho em cima de princípios machistas, fica difícil dele ser, no futuro, um novo homem. E o novo homem é fundamental, porque a gente está caminhando. Agora, se essa mulher também é submissa a este homem, naturalmente, se tem filha, ela vai educar essa mulher, que a educação é muito mais pelo que você mostra e não pelo que você fala, e você vai ter no futuro uma mulher também diferente, as Amélias que não existem mais. Então, não tem mais espaço. Então, nada é imutável, né? Tudo flui, nós estamos em movimentação constante, essa pandemia vai acabar, não tem jeito de não acabar. É lógico que a gente fica hoje, com o mundo de mudanças rápidas, a gente fica doido que acabe. Todos nós estamos querendo que acabe logo. A gente não sabe lidar. Eu outro dia estava lendo um texto, imagina alguém que tinha 10 anos quando apareceu a Primeira Guerra Mundial e logo a febre espanhola, aí veio a segunda, em 29 veio a queda da Bolsa de Valores. Imagina, depois veio a Segunda Guerra, essa pessoa viveu muitas perdas. E aí eu volto a requerer de novo ao meu mestre, a Volber de Alvarenga. Em toda perda há ganhos. Em todos os ganhos há perdas. Se eu ficar no que perco, eu perco o que poderia ganhar. O novo homem vai ter muitos ganhos. Porém, ele vai ter que perder. Não existem ganhos sem perdas. E todo mundo quer ganhar sem perder, né, Carol? E aí é muito difícil. Agora, sexualidade, que nós vamos conversar muito, é mais difícil essas mudanças ainda, né? Porque está enraizado. Por exemplo, quando a gente fala em sexualidade, infelizmente, as pessoas pensam nos poucos centímetros que a gente tem no meio do corpo. E quando não pensam nos poucos centímetros no meio do corpo, pensam no sexo, no encontro de genitais. E sexualidade é isso que a gente está vivendo hoje aqui, esse momento de comunicação, de prazer, de uma emoção gostosa,
né, de Isso. afeto. A gente De tem, a afeto. gente tem essa relação com todo mundo que fez curso com a gente, uma relação afetiva fantástica. São pessoas que a gente não vê tanto depois que faz os cursos, mas quando vê, seja inclusive agora pelo áudio, a gente tem uma afetividade muito grande. Então, sexualidade é isso, é afeto, é emoção, é comunicação e é prazer. Nunca foi e nunca será os segundos de um orgasmo, por exemplo, como muita gente hoje pensa, né? Reduzindo a sexualidade àqueles poucos segundos que duram um orgasmo, que é 6 segundos, quando dura muito é 15 segundos. E aí é onde vem muito das frustrações, né? Porque as pessoas sempre vão em busca apenas disso. E às vezes não encontra isso, né? E aí é um ponto que eu vejo que gera muito sofrimento por não entender o que de fato a contextualização, né, do que é um relacionamento, do que é a sexualidade, do que é o sexo, do que é o prazer. E isso vem gerando muito sofrimento, principalmente nas mulheres, né? E uma outra pergunta que eu ia te fazer era assim, nesse contexto de mudança, quem tem mais dificuldade em mudar na sua visão? São os homens ou são as mulheres? Não tem dúvida que são os homens, né? Não há dúvidas que os homens mais mostram resistência às mudanças, né? Às vezes, resistência na mudança de ser pai, porque o pai hoje, ele não vai falar em pai nem mãe, a gente vai falar em pãe, que é a mistura de pai e mãe. Quer dizer, as pessoas vão ser pães. Vai ser interessante, nós vamos ter que mudar o termo de pães. Porque não tem mais... É um monte de mudanças que ele vai ter. Por exemplo, os pais modernos, o homem moderno, ele tem que aprender a administrar crises. Não adianta ele querer impor uma mudança na outra pessoa sem... Em geral, a gente quer... O homem atual ainda, ele quer que o outro mude sem que ele mude. Porque é mais cômodo. Então, o homem, naturalmente, talvez eu não sei se é uma educação machista, que muitas vezes a causa, quem faz essa educação é a mãe, né? Eu acho interessante quando se diz que machismo é igual a hemofilia. É uma doença que só dá em homens, mas quem transmite é a mulher. Muitas vezes as mulheres que fazem os seus filhos serem machistas, né? Na hora de dividir a refeição, primeiro dá para o menino, na hora de discussão dos dois, entre o menino e a menina, numa briga, ele é assim mesmo, pode chamá-lo de bobo, mas ele que tem o direito. Então, nesse processo aí, o indivíduo vai construindo, porque a Simone de Beauvoir falava que a gente não nasce mulher, torna-se mulher. Uma frase ficou clássica. Eu também digo, não se nasce homem, torna-se homem. Agora, homem com H maiúsculo, né? E pai com P maiúsculo, que não é só aquele que faz o papel de provedor, mas que muitas vezes nem é ele o provedor, mas que mostra afetividade, que saiba harmonizar afeto e autoridade, afeto e proteção. E o que você falou aí, essa questão do que né, desse contexto que torna o homem machista, muito disso está enraizado assim, em algumas mulheres, no inconsciente, né? Que fala de forma automática, que não percebe que aquela forma de tratar, de falar, ela está induzindo um comportamento que aquela criança ela vai levar para o resto da vida, né? Então, assim, a importância da gente falar mais sobre alguns contextos e falar mais sobre, né, essa masculinidade também. Nós teve uma live outro dia de um colega falando sobre masculinidade tóxica. E eu achei, assim, muito pertinente e a gente tem que começar a falar muito sobre isso, porque é algo que eu vejo estar no inconsciente mesmo. É tipo assim, tá fazendo e não tá se tocando daquilo que a pessoa que está fazendo, né? A proporção que, às vezes, uma discriminação, uma forma de tratar os filhos, ela vai gerar, muitas vezes, assim, várias alterações de comportamento. Essa é a minha visão em relação a construção desse homem, essa construção machista de alguns homens, né? Tem muita... E não tem dúvida, a sua colocação é corretíssima, é isso mesmo. Eu diria só que isso é tão forte que vai sendo consolidado na pessoa. E não quer dizer que não mude, não. Está muito consolidado, está muito enraizado, mas a pessoa pode mudar. Mas aí vem o tema nosso hoje. As pessoas têm medo de mudar. Primeiro, pela perda.
Porque mudança exige perda, mas não existe perda sem ganho. E segundo, pelo temor do novo. Imagina um homem que vai lidar bem quando ele tem desejo sexual e quer ter sexo e a mulher não quer. Que é um direito dela, é uma violência muito grande a ela quando ela não quer e apenas submete com medo de perdê-lo. E eu sempre falo que ela acaba, se continuar fazendo isso, vai se perder e perdê-lo, porque chega um momento que ela não dá conta. Então, assim, eu já falei, eu sempre gosto de colocar isso, eu já falei num congresso na Academia Nacional de Medicina, mas era um congresso com advogados, e eu fui convidado como médico para falar sobre violência sexual dentro da casa. E uma das violências sexuais dentro da casa é essa situação do outro não ter o direito de dizer não. Né? Então, agora, se você volta para a questão dos filhos, igual você falou, existem pais que só dizem não ao filho. Existem mães que só dizem sim. O ideal é que os dois harmonizassem e na hora que vão dizer não, trabalhem as implicações do dizer não, porque dá um trabalho hoje muito grande, é extremamente trabalhoso dizer não a filho, né? Mas também não dá para dizer só sim. Os pais de ontem diziam só não. Os pais de hoje dizem sim com medo das implicações do dizer não, que dá um trabalho danado. E isso, como você colocou bem, reflete na vida sexual. É por isso que eu gosto de uma frase do Jabur que diz assim, a mulher tem mais facilidade, talvez, de lidar com essas questões, porque a mulher é poesia, o homem é prosa. Quer dizer, o homem, né, ele é muito concreto, ele é muito objetivo. A mulher é subjetiva. E o subjetivismo faz parte da poesia. Então, eu acho realmente que a gente vai ter que chegar a um momento que nós chamamos de equidade de gênero. Né? Não tem mais espaço para inequidade de gênero, onde você tem uma pessoa dominadora e uma outra submissa. Em que a relação era 2-1, hoje é 2-2. Então, não tem mais jeito. Então, eu gosto muito dessa equação, porque fica bem claro que não tem jeito, né? Exatamente. E em relação a esse ponto que a gente vem discutindo, o que você acha que é importante, o que é mais importante nesse contexto de mudança, assim, tanto para o homem, para a mulher? Então, vamos lá. Eu acho assim, primeiro, não ficar preso a mitos, a mentiras com força de verdade, muitas vezes propagados e difundidos de uma maneira muito intensa pela mídia. Então vamos pegar, você que entende bem sexologia, sexualidade, vamos pegar por etapas. Por exemplo, desejo. E a gente pode até contextualizar nesse momento. O desejo é igual fome. É uma parte encoberta da resposta sexual, popularmente chamada de tesão. E como a fome, tem pessoas que em momentos de crise têm muita fome, em momentos de angústia, em momentos de conflito. Tem outras pessoas que não têm fome nenhuma. Então a gente tem que respeitar as diferenças de desejo entre um e outro. Não é verdade que o homem sempre teve mais desejo que a mulher, isso é mentira. Ninguém tem que ter o mesmo desejo, na mesma intensidade. As pessoas vão ter que tentar equilibrar essa questão do desejo. Desejo não tem nada a ver com a ereção. Desejo é uma energia gostosa, prazerosa, mobilizada por neurotransmissores no cérebro, são substâncias que excitam o cérebro e despertam a pessoa para o desejo. Em geral, precisam de estímulos. O estímulo mais importante é o tato. Pode ser fantasia, que é o segundo. A visão, que era muito forte no homem, diminuiu muito com esse apelo erótico muito intenso, mas é importante também a audição e é importante também o olfato. Então, desejo, infelizmente, já escrevi vários textos e a gente tem um curso hoje para ginecologistas de desejo sexual hipoativo online, que tem mais de 1000 pessoas inscritas. Eu coordeno junto com Fabienne, que é ginecologista, sexóloga, com atuação em sexologia, você conheceu. Esse curso, e tem vários professores, esse curso é só sobre desejo sexual hipoativo. Em relação à excitação, a gente sabe que à medida que a idade vai avançando, as mulheres vão demorando mais a excitarem, precisam de mais estímulo. Mas muita gente, erroneamente, acha que a mulher já tem que começar excitada e o homem já tem que começar com ereção. E não sabe que é normal a ereção cair, a ereção voltar, a ereção cair. Do mesmo jeito que a mulher lubrifica, para de lubrificar, volta a lubrificar, mas
o ser humano não aceita, o machismo do brasileiro não permite que ele fale e volte a ter ereção de novo. Normalmente, quando falha, ou ele para o jogo, que ele estava vivendo da intimidade, ou ele, o que ele faz? Ele fica tão tenso, igual eu atendi hoje um cliente, que não conseguia ter ereção de novo. É como se apagasse, né, entre a comunicação da cabeça e o órgão genital dele. E orgasmo, né, você sabe tanto quanto eu, é onde a gente tem mais mitos. Então, o que é mais importante na mudança é a gente desmitificar. Agora, o próprio Einstein dizia, né, é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um mito. Então, mito não é fácil, não. E dependendo da cultura, muito machista e tal, é mais difícil quebrar, né, quebrar o mito. Por exemplo, eu diria, olha um mito que é muito comum entre os casais. O bom de cama ou a boa de cama. Mentira. A gente tem que mudar, não existe, porque sexualidade é qualidade de interação entre pessoas. Que naquele momento, a vida íntima ali pode ser maravilhosa. Com aquela mesma pessoa, em outro momento, pode ser muito ruim. Então, mas as pessoas acham, esse é bom. É lógico que tem pessoas por doenças físicas, ou remédios, ou por problemas de formação religiosa muito forte, inibição, que tem limitações na vida íntima. Mas não existe o bom de cama ou a boa de cama. Né? Ficar preso à frequência. Cada um tem a frequência que sente melhor, cada casal. Né? Então tem muito. Agora, em orgasmo, a gente poderia até conversar também, porque aí é muita coisa, né? São muitas coisas aí em relação ao orgasmo. Essa obrigação social, né, que eu vejo, assim, de ter relações sexuais várias vezes. Né? Um outro mito que a gente escuta muito das mulheres, né? E pegando o que você falou do cara ruim de cama, né? O cara ruim de cama é o que faz a mulher sentir prazer. E a gente vê que não tem essa relação, né? E são coisas que são difíceis de você explicar e fazer com que as pessoas, elas, né, vão ali entendendo, contextualizando e mudando algumas formas de pensamento. Né? Mas é bem interessante isso que você falou mesmo, essa questão dos mitos, e existem muitos mitos, né, que repercutem aí no imaginário das mulheres, principalmente. Você acabou de falar dois mitos, né? Primeiro é a gente acreditar que prazer é orgasmo. Isso. Porque o prazer é muito mais do que o orgasmo. O orgasmo, como a gente falou, dura 6 segundos, 15 segundos, é uma situação maravilhosa para quem tem naquele momento. Mas existem outros prazeres, que é dos olhares, dos tocares, dos sentires, dos ouvires, dos falares, do acolhimento, da intimidade, do desejo, de um monte de... Tem muitos, inclusive o prazer do orgasmo. E o segundo é o homem achar que faz a mulher chegar ao orgasmo. Ninguém faz uma mulher chegar ao orgasmo. Ela tem ou não tem. Eu posso facilitar ou dificultar. Quando eu sou muito pouco carinhoso nas preliminares e rapidamente eu ejaculo, eu dificulto. Quando eu sou muito carinhoso nas preliminares e eu demoro um tempo razoável, que pode ser que ela vá chegar ou não, porque 80% das mulheres não chegam, eu facilito. Mas eu não sou responsável pelo orgasmo. Nem a mulher tem orgasmo quando ela quer, né, Carol? O orgasmo é um processo que acontece. Tem homens que têm ereção tão fácil que acham que eles têm quando ele quer. Não, doutor, eu sempre tive ereção quando eu queria. Mentira. Quando ele fala assim para mim, ele fala assim, então eu quero que você mostre para mim que você faz o seu coração acelerar agora, que eu quero. Ele fala, mas eu não comando. Mas o mesmo comando do coração é do pênis. A facilidade dele ter ereção fez com que ele criasse o mito que ele sempre teve quando ele queria. E a coisa mais interessante, Carol, porque quando ele vai crescendo, entre aspas, porque às vezes ele não cresce emocionalmente, mas quando ele vai envelhecendo, a realidade humana vai se impondo. E quanto mais tarde a condição de falibilidade, porque ser humano, como dizia o Volber, é querer ser perfeito, mas ser humano é, antes de tudo, ser imperfeito. Então, quando ele começa a ter as dificuldades, eu atender um indivíduo que diz, doutor, eu tenho 67, mas até 64 eu era igual eu tinha 30 anos. Essa é mais ou menos aquela mulher que diz assim, eu até 60 anos, doutor, você me desculpe, mas eu não tinha uma ruga, eu não tinha um sinal de envelhecimento. E agora eu estou começando a envelhecer. Em outras palavras, quanto maior a mentira que o indivíduo vai internalizando, maior a crise.
Então, se ele tem muita mentira na formação dele, a crise é muito grande. É verdade. E eu sempre costumo falar em relação ao orgasmo, aqui no Instagram também, assim, encare o orgasmo durante a relação sexual como um bônus. Ele pode vir, você pode de repente ter e não ter, mas que tá tudo certo, né? Excelente. Se você encarar sempre como o objetivo, eu acho que a chance de você se frustrar é bem maior e começar a ter os conflitos aí, dependendo de cada relação também. Então, assim, sempre encare o orgasmo como um bônus. Não, não tem dúvida. Eu achei interessante. Essa é uma colocação muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é porque eu tiro, de algum modo, o objetivo, o foco. Porque se eu foco no fim, eu não vivo o meio. A vida se dá na travessia. No caso do orgasmo, é no jogo sexual. Então tem uma frase bonita do grande poeta aqui, Guimarães Rosa, que dizia que o real das coisas não está na chegada, que é o orgasmo, nem na saída, que é o início da intimidade. É no meio que ele se dispõe. Então o real das coisas não está na chegada e na saída, é no meio que se dispõe. Então se você tem momentos de intimidade muito prazerosos, muito gostosos, a possibilidade dela chegar ao orgasmo é muito grande. Agora, nós estamos vivendo, você sabe tanto quanto eu, uma ditadura do orgasmo terrível. A ditadura que existia no pênis, que é a falocracia, hoje é a orgasmocracia. E eu, quando eu falo isso, quando eu participo de congressos, às vezes no Brasil, às vezes até fora, porque uma vez me pediram para falar sobre a mulher em Ponta del Este, num congresso, divino e complexo ser. Primeiro, não é divino. E segundo, não é complexo. Complexo é a forma que a gente quer fazê-las sentir. Porque elas não são complexas. Elas têm uma visão, vocês, mulheres, têm uma visão de sexualidade muito mais honesta do que a gente. Porque vocês não estão presas à dinâmica do sexo. Vocês estão presas ao brincar, ao prazer de brincar. Quantos pacientes eu atendi mulheres que foram depois com homens que me procuraram por ejaculação precoce e elas, na hora que foram na consulta, disseram: doutor, se você tiver algum remédio, alguma técnica que vá fazê-lo demorar, isso não vai mudar a nossa vida, não. Porque ele é precoce em tudo. No diálogo comigo. Ele não entende se o sexo acontece às 10 horas da noite, começa de manhã com bom dia. Pergunta se ele já me deu um bom dia de manhã. Ele não entende que a gente gosta de fazer sexo quando a gente está bem, não é para sentir bem. O homem às vezes está tenso e ele quer fazer sexo para relaxar. A mulher não. Ou quer fazer sexo depois de uma briga. Né? Eu já tive casos de mulheres que aceitaram fazer, extremamente chateadas com ele, tiveram orgasmo, porque o corpo dela facilitava a resposta de orgasmo, o limiar de reflexo dela era baixo, ela teve orgasmo, e teve uma crise de choro violenta. Primeiro com raiva do corpo dela, que traiu ela no sentido, atraiu no sentido de fazê-la, de chegar ao orgasmo. E segundo, porque ele ficou dizendo que ela era fresca, que aquilo era mentira, não queria, porque se ela não quisesse, ela não chegava. Então a gente vê assim, as visões são muito diferentes. E as mulheres expressam isso pra gente todo dia. Por isso que eu acho que no futuro a gente vai viver o sexo-amor. Porque quando as pessoas falam hoje que vão fazer amor, a maioria faz sexo. Porque focam na ereção, no coito e no orgasmo. Quem foca no amor, foca no brincar e no prazer de brincar. O resto é consequência. Né? Tô falando como que ele é poeta. Dizia, nada. Como dizia Rubem Alves, né? Às vezes a gente usa poesia dos outros, mas é interessante, eu sempre gosto de falar daquele filme que quem não viu tem que ver, que é o filme do Carteiro Poeta, quando o carteiro pega uma poesia do poeta lá, do Neruda, para conquistar uma mulher. E aí o poeta chega perto do carteiro e fala: carteiro, você é uma pessoa falsa, porque você usa a minha poesia para conquistar a sua amada. Ele falou: não, poeta, eu não sou falso. Poesia não é de quem a faz, e sim de quem precisa dela. Eu preciso da poesia para falar, sabe? Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que com a poesia a gente fala coisas que escrevendo um texto de 3, 4 páginas nós não conseguimem. É verdade. Né? Estou adorando essa conversa com você, hein, Carol? A impressão que eu tenho assim, das pessoas é que elas não sabem, na verdade, elas não sabem, não entendem nada de sexo. Assim, é uma impressão que eu tenho, né? Dos homens, das mulheres.
E embora se achem totalmente entendidos, mas essa impressão que eu tenho quando a gente conversa principalmente com as mulheres, com os homens, então a impressão que você tem assim dessas pessoas, condiz com o que eu estou falando? Com certeza. E eu tenho mais medo daqueles que dizem que sabe muito. Eu falo que em matéria de sexo ou sexualidade é a mesma coisa que na vida. Nós somos eternos aprendizes. Nós estamos todo dia aprendendo sobre a vida e sobre a sexualidade. Não por acaso, sexualidade é vida. Então, aqueles que dizem saber tudo, eu tenho muito medo. Mas muito medo. É igual em vinho também. Eu brinco, é um hobby que eu tenho. Quando a pessoa fala que sabe muito de vinho, eu falo, fico longe, porque... E é por isso que eu brinco. Se eu largar a sexologia, eu vou fazer ou enologia ou amorologia, que é a ciência do futuro. Porque amor é processo de aprendizagem também, né? Eu acho que você já me ouviu falar, e muitos amigos que estão entrando já me ouviram falar, às vezes estão até cansados dos 3 Hs. Eu falo que eu tenho, graças a Deus, as habilidades dos 3 Hs. Eu preciso ganhar experiência a mais trabalhando amor. Um H de humildade, que é condição fundamental para a aprendizagem. O segundo H do humor, porque quem não sabe brincar, não sabe amar. Veja um filme Maico, Anjo Sedutor, do John Travolta, que vocês vão ver tudo isso. Né? Ele vem para amaciar o coração de uma pessoa muito dura, para amar, e aí ele tem um momento lá dentro de um Fusca e fala, você não vai aprender a amar nunca, você não sabe de jeito nenhum brincar. E o terceiro H da honestidade. Honestidade não é fidelidade, é honestidade de sentimentos. Você tem que ser muito honesto com você e muito honesto com a pessoa, no sentido de se você dá conta ou não daquele... Não usando o que hoje muita gente faz. Tem a primeira crise, já quer separar. Os casais jovens não estão sabendo administrar a crise, né? Eu não vou dizer igual essa crise. Agora, nós, de modo geral, a gente quer ficar livre dela logo, né? A gente sabe das consequências, ou são até imprevisíveis, mas não é fácil mesmo viver um momento de incerteza. Igual o do adolescente. Ser adolescente não é fácil, né? Porque o que virá ser adulto ainda não nasceu. E o ser criança ainda não morreu. E tem momentos que os pais chamam aquela pessoa que tem 14, 13, 15 anos, que é uma criança, você é uma criança, não tem jeito. E tem momentos que diz que ela já é adulta, ou ele já é adulto. Então fica difícil ser adolescente, né? Igual uma pessoa que recém separou. O ser casado ainda não morreu, e o ser solteira, de novo, está aí no pedaço e tal, ainda não nasceu. Então não é fácil, né? Ainda mais diante do momento de crise, né? Fica mais difícil ainda. E a sexualidade, essa quarentena, né? Essa pandemia que a gente vem passando, isso tem influenciado, né? Nas relações. Como é que você está vendo isso, assim, dos relacionamentos? São mais em casa? Outro dia eu até comentei numa live que eu fiz com a Carmita Abdo, né? Que eu ouvi de alguém que falou que nesse momento a sexualidade é igual Coca-Cola. Começou normal, virou light e agora é zero. Né? Então, gente, eu fico triste quando alguém não é honesto consigo e não consegue perceber o sentimento dele diante da crise. É lógico que para algumas pessoas afeta pouco. Para outras pessoas está afetando muito. E quando você vive em casal, ambos confinados, você vai ter que saber administrar isso quando não afetou um e afetou o outro. Né? Às vezes até, se um outro começa a trabalhar, às vezes até dormindo em camas separadas, porque dormindo na mesma cama, quando o outro está e não cuida, não se cuida, ele está trabalhando, vamos imaginar, como eu sei de gente que está trabalhando na área médica, junto a pacientes com Covid. Nos Estados Unidos, além dos hotéis, que eles podem dormir nos hotéis, para não ter que ir em casa, por causa de filhos e tudo, eles estão dormindo em quartos separados por aquele período, porque às vezes falar para dormirem de costas um para o outro e de noite, na hora que viram e tudo, não é muito complicado. Eu acho que para os casais que moram juntos, a sexualidade é um momento de reinvenção. Você tem que reinventar. Eu tive a oportunidade de 2 estagiárias de psicologia fantásticas, né? Isabela, a Bela, que a gente fala, e a Bela vocês chegaram a conhecer,
e a Catarina, que agora está com a gente também nas reuniões nossas. E fizemos um trabalho que agora, provavelmente, junto com a Fabienne e Selmo Gergen, vai publicar internacionalmente, sobre as várias situações da sexualidade nesse momento. Que eu acho que é diferente quando você mora junto e ambos estão confinados, ou ambos já tiveram o Covid e estão imunizados, aí é totalmente diferente, aí não tem por que ter alguma diferença da sexualidade de antes, mas quando tem parcerias fixas, mas moram em casas separadas, é um pouquinho complicado, né? E mais ainda complicado quando não tem parceria fixa. Eu brinco com essas pessoas que agora é a hora de ficar quieto e esperar esse terremoto passar para começar a buscar parceria. E se está com muita vontade, seja ele ou seja ela, o desejo está muito presente, que cada um viva o sexo com você mesmo, quer dizer, viva o processo masturbatório, autoerótico, que o Woody Allen fala que é o sexo com quem você mais ama. Masturbação boudoir. Agora, eu já vi outros falando assim, como eu esqueci um filósofo falar assim, ama o próximo como a ti mesmo, mas cuidado, ele pode ficar furioso, porque tem muita gente que não sabe se amar. Consequentemente, não sabe amar o outro, né? Aí fica muito difícil. Mas eu acho que a masturbação, em todos os textos internacionais, fala que é uma alternativa. Ou o casal ver filme juntos, né? E não terem... Porque o problema grande é que sexualidade é intimidade. Intimidade significa carinho. Dependendo da forma desse carinho, você está muito em contato próximo do outro e com máscara de convívio não dá, né? Eu acho que é muito complicado. Então, eu agora, depende. Casais que os dois já foram contaminados, ou o homem que trabalha fora e ele já é imune, não teria problema nenhum para ela, que é confinado, em termos de vida sexual, não teria problema nenhum para o casal. Agora, o problema também grande, Carol, é com as profissionais do sexo, né? Elas, nesse momento, a coisa é complicada. O sexo anal já se descobriu realmente, qualquer que seja as pessoas que vivem essa experiência, que tem na secreção anal tem, né, tem realmente o Covid, tem o vírus, né? No sêmen ainda não se descobriu ainda, mas então não teria grande problema da relação. Mas relação sexual não é só encontros genitais, é encontro de corpo todo, né? E fica complicado. Agora, tem casais, eu voltei a trabalhar e eu estou tendo casais que estão mantendo. E aí a primeira pergunta que eu faço, igual a gente fazia antes em casais que não tinham muita fidelidade ou não tinha parceria muito fixa, a gente prevenia e ainda continua prevenindo sobre o uso do preservativo. Hoje, preservativo não vale nada, porque antes era por causa do HIV, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente previne essas questões quando um outro trabalha em lugares de risco, a outra pessoa não trabalha, a gente fala que realmente, né, fazer o teste é uma boa, né, só que o teste depende, se você tem muito falso negativo, já tem até falsos positivos com os testes sorológicos, e o PCR, o ideal seria que quanto era associar PCR e teste sorológico, né, IgM, que é memória, se der positiva, se IgG, memória é IgG, se IgG der positivo e IgM der negativo, significa que a pessoa, e PCR deu negativo, significa que a pessoa não está infectada, mas já foi infectada. E aí ela estaria imune, porque houve uma historinha aí que poderia reinfectar, mas já foi descartado isso. Tem muito terrorismo. É engraçado como é que o ser humano, diante de crise, produz mais crise ainda, né? É triste demais isso. Parece que o ser humano, eu brinco, ele intrinsecamente, ele gosta de desgraça, ele gosta da maldade. Porque se chega alguém muito alegre num grupo, sempre tem alguém que fala mal daquela pessoa que chegou alegre. Se chega alguém triste, todo mundo quer acolher. O humano parece que, resquício de formação religiosa lá para trás, parece que ele valoriza muito as perdas, as doenças, né? É um negócio complicado, as coisas ruins, né? E aí tem muito fake aí nesse momento de coisas ruins. Mas e aí?
Tinha até alguém perguntando aqui, Vamos e lá. quando um Isso, grupo pode. de risco, e quando um grupo de risco e o outro É grupo trabalha. de risco. É, isso. Em vários lugares, né? Esse é um problema grande, né? A pessoa que ficou em casa, seja homem ou seja mulher, por exemplo, um homem que é funcionário público e não está trabalhando, mas a parceira é profissional liberal e trabalha em hospitais, por exemplo. É um problema seríssimo. A sexualidade dificilmente não vai ser afetada aí. Porque se ela se contaminar, ou se ela é uma portadora assintomática, ela vai passar para ele naqueles 14 dias, né? É aquela questão. Ainda mais se ela apresentar aqueles sintomas no início, né? Perda de apetite, perdão, perda de apetite mesmo, perda de gosto da coisa, perda do olfato, febre. Outro dia eu ouvi de alguém que não teve essa perda de olfato, não teve febre, mas teve muita dor. Então, parece que o vírus em cada pessoa se assenta de um modo geral. Mas coriza, tosse seca, essa pessoa tem que isolar tranquilamente das pessoas que ficam em casa, ainda mais se são pessoas de risco, né? De grupo de risco, né? Hipertensos, diabéticos, idosos. Né? Hoje existem muitas relações com diferença de idade, não só do homem, muito grande entre homem e mulher, mas entre a mulher e o homem. Aquela historinha da idade do lobo, hoje tem a idade da loba também. Então, vou imaginar uma loba que fica em casa, né? Não, que trabalhe, perdão, né? É que uma loba que fica em casa de mais idade ou já está aposentada e o parceiro dela que mora com ela não está confinado e trabalha em lugares, em muitos lugares, lugares de risco, né? Hoje a gente sabe, né? Existem alguns lugares mais ou menos de risco, mas parece que a gente, igual a AIDS não tem cara, a gente também não sabe qual é o lugar maior ou menor de risco. Mas uso frequente de elevador, hospital, supermercados, né? São festas. Na minha cidade, pouquinha população. Foram fazer uma festa lá, já teve um monte de gente que já está agora ficando em confinamento. Não tinha um caso. Mas hoje festas é uma loucura, né? Porque o vírus propaga muito rápido. Ele não, a intimidade é um trem que demora, mas o vírus não quer demorar nada. Ele quer realmente, essa frase do Vob, intimidade é um trem que demora, mas o vírus não quer esperar, não. Ele é muito acelerado. Eu acho que ele é mais acelerado que eu, Carol. Ele é mais acelerado que eu. Nossa, tem tanta gente, tantos amigos aí entrando, tantas amigas, tantos sexólogos aí do Brasil, que a gente tem uma honra danada de conhecer, ou de ter feito cursos com a gente. Nossa, mãe. Eu já vi várias pessoas aí do curso que eu fiz. Isso. Psicóloga. Tem uma perguntinha aqui que a pessoa mandou na caixinha, vou ler aqui para você. Um homem que se separa perto dos 50 anos, ele tem mais dificuldade de iniciar um novo relacionamento? Qual a mudança mais importante que ele precisa haver para ele? Fazer para ele? Eu acho que essa resposta fica difícil dar. É lógico que os relacionamentos, quando são rompidos numa idade mais próxima da velhice ou mais avançada, naturalmente, às vezes traz com cada um parceiro que rompeu, traz uma história de filhos, né? Traz uma história de não querer realmente passar por aquela situação de novo. Alguns envolvem, inclusive, quando é homem, envolve com parceiras jovens, e aí começam a ter dificuldade de ereção, porque eles acham que tem que ter a performance idealizada por aquela parceira e ela normalmente não está buscando nele, não é sexo só, ela está buscando nele muitas coisas, quando há diferença de idade muito grande entre a parceira jovem e o indivíduo de mais idade, mas eu vejo demais temor de desempenho aumentado nessas pessoas de 50 anos que acabam envolvendo com parceiras mais jovens. Quando vai envolver com parceiras mais ou menos da idade dele, às vezes tem aqueles conflitos da ex-parceira, da ex-mulher, de filhos. Às vezes ele vai encontrar com pessoas também que estão vivendo momentos de separação, mas é muito difícil. E é bom deixar claro que
que o que leva uma pessoa a separar da outra não é só sexo. O sexo é o menos importante, todo mundo acha que é o mais importante. É muita coisa. São muitas coisas que estão ali, que o indivíduo acha que se ele resolver o problema, ele vai realmente, o problema sexual, ele vai no consultório da gente achando que ele resolve tudo. E não resolve. É lógico que uma mulher, e na área de vocês, que tem uma dificuldade orgástica, tem um parceiro que cobra muito essa dificuldade de orgasmo. Se ela aprender a se conhecer, se ela aprender a trabalhar bem o assoalho pélvico dela, se a gente trabalhar melhor a comunicação do casal, né? Que também excita muito e não chega ao orgasmo, uma mulher que excita demais, mas não consegue chegar ao orgasmo, ela vai desenvolver a síndrome da congestão pélvica crônica. Ela vai em ginecologista por uma sensação de peso ali na pé da bexiga, na pelve. O ginecologista não acha nada, às vezes pede até laparoscopia e não encontra nada. Aí manda para o ortopedista, porque pode ser um problema de coluna no lombar, não acha nada. Aí eles falam que é gastroenterologista, que pode ser uma diverticulite, alguma coisa, não acham nada, assim, do colo irritável, e aí perguntam se intestino e tal, quando na verdade é uma mulher que excita muito, mas nunca chegou ao orgasmo. E quando ela excita muito e não chega ao orgasmo, o retorno do sangue às condições fisiológicas antes da excitação é demorado. E aí formam varizes, pequenas varizes pélvicas. Essa mulher tem a pré-orgasmia. O que é isso? Ela chega perto, mas não consegue chegar. Às vezes é resolvido, e vocês às vezes ajudam mais, às vezes ela está numa idade maior, ela tem incontinência urinária também, vai em vocês trabalham às vezes muito bem a permissão dela se conhecer, dela se descobrir, e na hora que ela descobre o orgasmo, some aquelas dores pélvicas crônicas que ela tem e que ninguém descobriu durante 10 anos na história de vida dela. Até porque é muito difícil os ginecologistas perguntarem sobre a função sexual, né? Sobre a vida sexual. Isso eu vejo, assim, de muitos pacientes, né? Que elas não reportam a sexualidade para o médico porque não houve um interesse em saber, e às vezes a pessoa fica constrangida em não saber se pode falar ou não, se faz parte da consulta ou não, né? Então, assim, essa questão também ela é muito... Pelo menos aqui na minha região. Não é só na sua região, não. Em geral, muitos ginecologistas alegam que não perguntam sobre a vida sexual da paciente que eles estão atendendo, porque o tempo de consulta é limitado. Mentira. Isso eles alegam, quando, na verdade, eles têm medo de perguntar porque não vão saber dar resposta. Então, no momento que ele pergunta, eles têm muito medo da resposta dela. E no momento que ela faz dá a resposta dela, eles, por falta de formação, é por isso que esse curso, quem é ginecologista, é um curso fácil, desejosexualipativo.com.br, a pessoa só dá o CRM dela, entra, e ela tem mais de 30 aulas lá para ela responder, Entender, né? para ela fazer os cursos e tal. Mas é uma forma de tentar evitar isso que você falou muito bem. Eu já tive casos, eu trabalhei para o Fundo das Nações Unidas para a População, o FUNUAP, eu fui consultor deles muito tempo, treinando ginecologista em vários lugares, cheguei para fora também para fazer treinamento desses ginecologistas, e uma coisa interessante é que eu ouvi algumas histórias, tipo assim, a paciente chega ao ginecologista, e aí, na hora que às vezes ela tem coragem e fala, eu vim aqui porque eu não estou sentindo nada. Aí o ginecologista, inteligentemente, de uma forma maldosa, ou se você não está sentindo nada, levantou e deu as mãos para ela até logo. Então, o não sentir nada, ele captou espertamente, né, de uma maneira desonesta, se ela não está sentindo nada, então ela tinha que ir embora. Ou então diz para ela que não é da alçada dele, ou diz que, mas me fala um pouco desse corrimento, ou me fala um pouco dessa dor. Mas está mudando, devagar tem mudado, mas a mudança é muito lenta, mas muito lenta. Alguns sítios mais intensos. Essa mudança, na verdade, tinha que ser do ginecologista, mas quem está fazendo essa mudança acontecer são as pacientes dos ginecologistas. Porque, às vezes, atendidas por vocês, atendidas por psicólogos, elas ficam mais assertivas, se valorizam e colocam para o indivíduo a queixa, não trazem a queixa escondida. É aquela queixa que o indivíduo fica. Antigamente eu ouvia até de psicólogos, quando eu dava muito curso fora
de Belo Horizonte, de psicólogo, dizendo: Gerson, eu atendi um homem, depois de 36 consultas, ele me contou o motivo de ter me procurado, que era dificuldade de ereção. Agora, o problema era dele? Não, era dela, que não criou aquele ambiente positivo, aquele processo que a gente chama de empático, sem inferir julgamento. E ele não falou, ainda mais, é lógico que machista, provavelmente muito machista, atendido por uma psicóloga mulher, ele demorou 36 consultas para falar: doutor, eu vou parar, porque, na verdade, ou a Ana, ou Maria, eu vou parar porque eu fiquei... Hoje isso é muito raro. As psicólogas estão cada vez mais se instrumentalizando, sendo mais objetivas, e as fisioterapeutas, eu sempre falei isso, né, em curso que eu dou, foi vocês, as pessoas que fizeram as mulheres, de um modo mais que ginecologista, aprenderem a se conhecer. Porque sexualidade não é só psicologia também, é biologia. Você tem que ter um aparato muscular muito bom. Não tem jeito de uma coisa funcionar sem a outra. Não adianta você ter uma pelve, uma musculatura esfalo-pélvica maravilhosa, se a cabeça é ruim e o relacionamento é péssimo. Se a vertical for ruim, a horizontal é pior ainda, né? A horizontal é o reflexo da vertical. Não é isso? Ei, Jess, nossa live que tá bom, acabando. Carol. Parece que começamos agora. Rápido. E eu vou tentar salvar, né? Então a gente tem que terminar pelo menos um pouquinho mais, senão eu não consigo salvar. Mas assim, muita gente aqui mandou perguntas, Jess, perguntando se você não pretende lançar um curso online durante essa pandemia. Tá todo mundo me cobrando. Acho que daria muito certo. Eu fico até sem graça, você me pediu, né, me chamou para fazer essa live em janeiro. Fui olhar, janeiro. E eu arrumei um monte de confusão para não fazer. Pela minha dificuldade de lidar, eu pedi minha filha aqui para ficar o tempo todo perto de mim, para poder olhar como é que põe. Eu realmente tenho dificuldade demais com aparelhagem. Mas foi você aí, ó, porque outro dia a Febrasco